quero destacar ou repetir o que você já trouxe no início do programa, os números que são realmente impressionantes do Flamengo no campeonato. Olha, o time que mais venceu é o Flamengo, 11 vitórias em 16 jogos. O melhor ataque é o do Flamengo, em 16 jogos fez 30 gols. O segundo melhor ataque é o do Cruzeiro com 28. A melhor defesa é a do Flamengo. Lembrando a entrevista do Crespo, após perder para o Flamengo no Maracanã por 2-0, quando ele falou, graças a Deus, só tem um jogo com o Flamengo no Maracanã no campeonato, porque é muito difícil. Então os adversários eles vão para lá e mudam a sua característica. O Atlético não é um time de jogar assim. Ele teve que mudar para tentar ser competitivo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos ver tudo que a imprensa falou. A imprensa brasileira segue repercutindo a grande vitória do Mengão ontem contra o Galo, né? 1-0, gol do Léo Ortiz, uma excelente partida do Flamengo, um domínio absoluto mais uma vez. Em alguns momentos o Galo teve algumas chances, porém, se a gente pega o recorte do jogo, o Flamengo mereceu demais esses 3 pontos, né? Um gol ali de zagueiro, mais um do Flamengo na temporada. Muitos elogios ao esquema tático do Felipe Luiz, que vai mudando as peças e ainda assim o Flamengo não perde a qualidade ofensiva. Vamos acompanhar tudo que a mídia esportiva falou a partir de agora, então deixa o like, inscreva-se no canal, pois assim vocês não perderão nenhuma novidade. Então sem mais enrolação, vamos começar pela análise deles e depois ver o que eles pensaram dessas polêmicas que aconteceram e como o Flamengo se comportou. É isso que veremos a partir de agora. Legal, né? O Rodrigo Caio aí tem essa responsabilidade, uma das responsabilidades, uma das funções do Rodrigo Caio ali na comissão técnica, treinar as bolas paradas do Flamengo, e ontem foi decisivo, hein, André? Para variar, é um time com tantos recursos aí, o lance do Vinha e do Rossi, que o Rony acabou não aproveitando, né? O primeiro tempo do Atlético Mineiro foi muito bom. O time com a marcação individual, tirando a saída de bola do Flamengo muitas vezes, né? Algumas atuações individuais que não conseguiram se destacar, muito por mérito do trabalho defensivo do Atlético Mineiro. E não foi só na defesa, o Atlético produziu as principais chances, né? No primeiro tempo. Só que o Flamengo é uma equipe com muito recurso, muitas alternativas. E o gol na situação de bola parada, às vezes a gente até comete injustiça, assim, às vezes a gente, eu digo de uma forma geral, não, mas foi na bola parada, sabe? Foi só um gol de escanteio. Isso faz parte do jogo, isso é mérito, é trabalho. E o Flamengo, esse gol do Léo Ortiz, na baita cobrança de escanteio também do Luiz Araújo, foi o 10º gol de um zagueiro na temporada, né? Até foi o Lédio Carmona que destacou isso na transmissão. 4 do Léo Ortiz, 3 do Léo Pereira, 3 do Danilo, isso sem contar gols de laterais, né? Tô falando de gols de zagueiro. Isso tudo não pode ser acaso, né? Não é acaso, é treinamento, né? É trabalho e, assim, é muito mérito de uma equipe que consegue te vencer de diferentes formas. É um Flamengo que acho que tem sido constante, com dificuldade de criar chances claras. Isso a gente tem falado desde a volta da pausa. Foi assim contra o Santos, por exemplo. Foi assim no Fla-Flu, onde também numa situação de bola aérea com o defensor também foi determinante. Defensor digo porque o Léo Ortiz dá a casquinha para o Pedro fazer o gol. Então o Flamengo tem esse mérito, mas é um time também que está com dificuldade de criar com bola rolando. E isso apareceu de novo contra o Atlético Mineiro, que vem de um período muito complicado, né, muito turbulento, pensando no tempo normal, vinha de derrota, embora tenha se classificado contra o Bucaramanga, mas o jogo de ontem acho que tem que ser encarado de forma diferente, porque ele mostra, apesar da derrota, de um Atlético que se mostrou capaz de encarar esse Flamengo na Copa do Brasil, que acho que conseguiu fazer boas adaptações. Acho que o Cuca montou o time, mudando, né, a formação ali com a linha de 3, o Scarpa mais pelo lado esquerdo, o Menino pelo lado direito. Acho que foi uma forma que o Atlético competiu com o Flamengo, mesmo tendo todas as diferenças entre as duas equipes, um momento completamente diferente. Mas o Flamengo, muito por conta desse mérito, por ter diversos recursos, que chega à liderança do Campeonato Brasileiro com merecimento. Times com mais gols de bola parada no Brasileirão. Mirassol, olha só, hein? 10 gols em bola parada do Mirassol. Gol de pênalti do Mirassol. É verdade. Tem muitos gols do Quinguinaldo. Reinaldo ali com um bom desempenho, uma boa campanha, uma boa temporada no Mirassol. Flamengo 9, mesmo número do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, adversário de ontem. O Bragantino tem 8 e o Fortaleza tem 8. 3 dos 6 gols após o Mundial foram de bola parada do Flamengo. E o Felipe Luiz
ele destacou na entrevista, na fala dele, o trabalho do Rodrigo Caio, que foi companheiro dele como jogador e hoje é companheiro ali, um dos auxiliares na comissão técnica e trabalha essa questão aí da bola parada. Eugênio, no começo do programa, né, além de destacar aí esses gols de bola parada, quero destacar ou repetir o que você já trouxe no início do programa, os números que são realmente impressionantes do Flamengo no campeonato. Olha, o time que mais venceu é o Flamengo, 11 vitórias em 16 jogos. O melhor ataque é o do Flamengo, em 16 jogos fez 30 gols. O segundo melhor ataque é o do Cruzeiro com 28. A melhor defesa é a do Flamengo, 6 gols sofridos apenas em 16 jogos. Óbvio que o melhor saldo de gols é o do Flamengo, 24. O segundo melhor saldo é o do Cruzeiro com 17. E o time que menos perdeu é o Flamengo, 2 derrotas só. Sabe, só um time tem o mesmo número de derrotas que o Flamengo. Adivinhem quem? Ninguém vai acertar. O Mirassol. Eu também não sabia, eu olhei aqui agora. Na Vila Belmiro com o gol do Neymar. Uma rara derrota do Flamengo no campeonato. A campanha é excelente. Agora, chama atenção esses gols tantos em bola parada depois do Mundial, né? É claro que é ótimo você ter esse recurso, porque você ganha jogos com esse recurso. Mas se você começar a ficar dependendo só dele, mostra que você não está criando tanto com bola rolando. E não está. Não está criando tanto como já criou no início do campeonato, situações com bola rolando. Claro que você enfrenta adversários, como o Atlético ontem, como fez o São Paulo, né? Times grandes que vão jogar no Maracanã e se trancam. Botam ali linha de 3 zagueiros, não sei quantos volantes à frente da área. O Flamengo tem tido muita dificuldade contra blocos baixos, né, de marcação. Sim, porque acho que todo mundo tem, né? Quando você tem uma defesa bem postada, muito forte fisicamente, que se tranca ali, você vai bloquear os espaços e sem espaço é mais difícil jogar. Você vai ter que buscar cruzamentos, porque para entrar driblando, tabelando, você acaba tendo dificuldade mesmo, porque não tem espaço para isso. E o Flamengo acabou fazendo alguns gols aí de bola parada, que é um mérito do Flamengo, mas que, por outro lado, mostra o quão difícil está sendo entrar por baixo. Então, ontem a gente viu isso mais uma vez. O Atlético, mais ou menos como fez o São Paulo, se fechou, baixou a linha, ficou trancadinho ali atrás. Repito, times grandes que vão jogar no Maracanã contra o Flamengo. E vou lembrar o que eu falei aqui, né? Lembrando a entrevista do Crespo, após perder para o Flamengo no Maracanã por 2-0, quando ele falou, graças a Deus, só tem um jogo com o Flamengo no Maracanã no campeonato, porque é muito difícil. Então, os adversários eles vão para lá e mudam a sua característica. O Atlético não é um time de jogar assim. Ele teve que mudar para tentar ser competitivo. Botou o Scarpa de ala pela esquerda, botou o Menino inicialmente de ala pela direita, o Saravia como o terceiro zagueiro, 2 volantes à frente, o Vera e o Alan Franco, deixando ali o Hulk, o Coelho um pouco mais à frente. Funcionou até que, depois mudou, outros jogadores foram entrando, até que saiu o gol de bola parada, numa falta sofrida pelo Wallace, que para mim deveria ter sido o segundo cartão amarelo do Saravia, que já tinha dado uma entrada dura no Arrascaeta, levou o cartão amarelo, e na falta que originou o gol, ele deu um soco no Wallace, que foi pedir o amarelo, depois ele, o Wallace, levou o amarelo. E aí houve a cobrança da falta, saiu o gol. E aí, depois do gol, aí o Atlético tira zagueiro, vai para cima, tenta fazer alguma coisa. Até tem um chute perigoso ali do Biel. O Flamengo também recua um pouco, mas ele consegue administrar aquela reta final da partida e consegue 3 pontos que lhe devolvem a liderança do campeonato. Você colocou um contraponto aí em relação ao mérito do Flamengo dos gols de bola parada. Você falou, sim, tem feito muitos gols, mas tem tido dificuldades para fazer com... Então eu vou colocar um contraponto ao seu contraponto, permita-me. Claro. Vou lembrar, por exemplo, de um Palmeiras campeão brasileiro com o Cuca em 2016, se eu não estou enganado, que o pessoal fala, Cuca-bol. Amigo, recurso. Cada vez, o contraponto que eu quero colocar é o seguinte, cada vez mais, com linhas de 5, linha de 6, linha disso, linha daquilo, times fechados, principalmente contra um poderoso Flamengo, ele vai enfrentar, a maioria dos times vão vir fechadíssimos. Sim. Tem que apelar para esse recurso, na minha visão. Se você é bem treinado, não consegue entrar com a bola correndo, como você falou, uma dificuldade. Eu lembrei do Palmeiras de 2016, o próprio Palmeiras do Abel Ferreira, com tantos títulos, cansou de fazer gol de escanteio e não é nenhum demérito. A Alemanha, campeã do mundo em 2014 aqui no Brasil, fez muitos gols de bola aérea.
inclusive no 7-1 e em outros jogos que eu me lembro. A França campeã na Rússia, vários gols também de bola aérea. Infelizmente ou felizmente, é um recurso cada vez mais usado. Você tem que criar repertório. Abel. Você tem dificuldade, você tem que criar alternativas de jogo. Diga, Natália, desculpa. Não, você tem que criar alternativas de jogo. O Flamengo... eu vou lembrar um jogo no Mundial. Foi o Manchester City contra o Al Hilal, não, o Al Ahly. O Al Hilal. O Al Hilal. O que ele perde. O que ele perde, inclusive. O que fez o time? Baixou seus blocos ali e o City ficou de um lado pro outro. E não conseguia entrar. Você tem que criar repertório. Não foi efetivo na bola parada, né? Não conseguiu ser eficiente a ponto de não levar para uma prorrogação. O Flamengo, assim como o exemplo que você citou do Palmeiras, é uma alternativa. Quando você tem dificuldade e aí falta um pouco de repertório no sentido dessa bola rolando com essas linhas baixas de marcação, você vai na bola aérea. Você tem bons cabeceadores e te torna um recurso considerável ao longo da partida para conseguir fazer. O Flamengo... Os cabeceadores, você tem que ter bons jogadores para cruzar a bola, né? Isso sem dúvida alguma, né? Porque tem cruzamentos que não dá. Agora, ao longo do jogo, e aí o Atlético Mineiro ele não foi um time que ficou o tempo inteiro com esses blocos baixos de marcação. Em dados momentos como esse que a gente vê, tem esse passe de ruptura, um abraço para o Celso, que usa muito esse termo, que vem da linha de defesa direto para o ataque para esse cara que vai entrar no facão em velocidade. Isso também é um recurso, é um repertório a mais para você ter. Se você tem jogadores de qualidade que estão no seu campo defensivo e conseguem fazer esse passe para te acelerar o jogo nas costas da zaga, você também tem mais um repertório. Então o Flamengo tem alguns. E ontem, mais uma vez, o que funcionou foi a bola parada. Para mim a questão não é um problema o Flamengo tá ganhando de 1-0 com uma situação de bola parada. Nenhum problema. Pelo contrário, mostra a qualidade. A questão é que tem jogos em que ele não tem produzido tanto quanto ele já produziu. Pega, por exemplo, contra o São Paulo na volta, foi um amasso. Ali produziu muito, ganhou aquele jogo. Mas daí no jogo contra o Fluminense teve mais dificuldade. No próprio jogo contra o Santos, controla a posse de bola, domina territorialmente, mas não criou tanto. Então, assim, a questão não é... Pode se vencer todos os jogos sempre com gol de bola parada, zero erro. A questão é que o Flamengo já tem demonstrado um pouco mais de dificuldade para criar com bola rolando em alguns jogos. Acho que esse é a questão. E assim, ponderando, não é que é uma tragédia, tá tudo. A gente está falando do líder do campeonato, com melhor ataque, melhor defesa. Sim. As coisas estão muito bem. Então, eu não quero parecer aqui que o Flamengo está em crise. Pelo contrário, o time está muito bem. Só que dentro da produção ofensiva, o time já conseguiu produzir mais com a bola rolando. Esse só uma observação em relação a um trabalho que está sendo muito bem conduzido, de um time extremamente forte que briga por tudo. Então, não é num aspecto negativo, mas é só chamar atenção nesse aspecto, porque é um time que tem tido um pouco de dificuldade na criação com bola rolando. O próprio jogo Fluminense que você citou, o Flamengo tem, acho que, não chega a 10 finalizações no jogo. E um time que tem muita posse de bola, aí fica naquilo, né? De você tentar encontrar o espaço o tempo inteiro e não consegue campo para finalização. E é o mérito do Flamengo que todo mundo contra ele se tranca lá atrás. Sim. É o que eu falei. Quem não se trancou foi o Santos. Jogando em casa, o Santos... É claro que ele partiu mais da defesa, mas ele jogou mais o jogo. No Maracanã está todo mundo se trancando. E isso é porque o Flamengo é muito forte. Sim. Agora, por outro lado, você falou agora há pouco, o Arrascaeta começou muito bem e deu uma caída. Já não está mais fazendo tantos gols. O Bruno Henrique também não está fazendo gol. O Pedro fez o gol contra o Fluminense, mas também contra o Bragantino e ontem teve pouca situação ali. Jogo de titular, né? O Plata já não consegue também fazer o que já fez. O Luiz Araújo saiu do banco para dar uma melhora no time. O Alacian, quando entra, também melhora no time. Esse não é um tem ponto mais o Gerson. Que é importante. Então, você tem que se readaptar a uma nova forma de jogo. Você está lidando com um momento de transição. Também tem isso. Saiu o Wesley. Não tem mais o Wesley. Os dois laterais esquerdos, que eram os primeiros na fila, estão machucados. Então, ontem o Vinha entrou e ele falou, olha, primeiro jogo como titular dele, jogou 80 minutos, até mais do que o esperado. Mas ele falou assim, eu não vou ficar indo pro ataque o tempo todo que eu não tô pronto para isso. Fiquei mais na defesa. Ele falou isso depois do jogo, não dá para ficar indo o tempo todo. Porque como ele gosta de jogar, subindo ao ataque, mas ele fisicamente não está bem ainda, não está pronto, então ele foi menos. Que ele tinha entrado contra o Bragantino no final e deu uma arrancada que originou o gol do Flamengo da vitória. Então tem esses poréns também. Então, para estrear aí os reforços, né? Que chegaram, então... Que reforços, né? Vai chegar o Saul, vai chegar
o Emerson Estavam Royal. lá no Maracanã, os dois. O Emerson Royal eu ainda acho, em relação ao Wesley, eu acho ele abaixo ainda. Eu tô falando momento, tá? Mas tô falando da transição. em Sim, termos de mas tem a transição, exato. Vai chegar o Samuel Lino em algum momento. Então a gente tem que ver. O Flamengo, vamos lembrar que não conta com o Michael, que tá machucado. Também não tem jogado bem, mas tá machucado, deve ir embora. Olha os dois aí, ó. Os dois apresentados. Saúl e Emerson, ontem no Maracanã. Que eu acho que, assim, acima de tudo, o que eles vão trazer é um frescor para o time. Jogadores que vêm de um tempo de descanso, né? Tiveram todas as férias da temporada europeia. E aquilo, né? A tendência é o time do Flamengo evoluir ainda mais, melhorar, né? Em relação àquilo que vem atuando. Já tá bem demais o Flamengo. O lado bom também é que esses jogadores que estão chegando entram sem pressão, porque assim o time tá bem ali, tá bem compacto, né? Não tá passando por dificuldades até então, consegue ser superior aos seus adversários na maioria dos jogos e, consequentemente, os jogadores vão poder ali estrear com muita tranquilidade, sabe? Tudo no seu ritmo, não tem aquela necessidade de entrar e mudar a cara do Flamengo. Isso é algo muito bom também, o que traz confiança para aqueles que estão chegando agora ao Mengão. Eu quero muito saber o que vocês pensam, a opinião de vocês, né? Deixa o like, inscreva-se no canal e comente abaixo o que você achou de mais uma vitória do Flamengo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!